Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Uma ótima terça-feira a todos. Estamos aguardando as pessoas chegando. Oi, Fernanda, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês por aqui, gente. Quem tá chegando, a gente tem uma convidada muito especial essa noite. Olá, Flor, que nome lindo desse, adorei. Seja bem-vinda. Oi, Karina, que está sempre acompanhando a gente. É um prazer ter você por aqui. Seja bem-vinda. Obrigada por estar sempre conosco. É um grande prazer a gente estar aqui com vocês. Para quem está entrando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Para quem já está acompanhando a gente, eu fico muito feliz com vocês estarem sempre nas nossas lives, né? Desde o começo do ano, a gente começou a fazer essas lives semanais. Eu comecei na segunda-feira e mudei para terça-feira. Para quem não me conhece, eu sou Valéria Mauriz, eu sou fisioterapeuta, trabalho com Pilates e com Gerotonic. Nos últimos anos eu voltei totalmente meu trabalho para pesquisa e para trabalhar com gestante e no atendimento de preparação para o parto, parto e puerpério. E esse é nosso caminho aqui, tem sido da gente falar sobre esse assunto. E por isso mesmo eu tenho uma convidada muito especial para vocês hoje. Eu estou tão feliz que ela aceitou o convite, que é a Silvia Gomes. Silvia Gomes já entrou aqui nessa live e a gente vai falar sobre imagens para o trabalho de gestante. Um tema lindíssimo, né, gente? Chamando aqui. E eu achei esse tema fantástico. Para quem trabalha com gestante, a gente sabe que muitas vezes fica complicado. A gente usar uma imagem. Eita! Boa noite, Silvia! Boa noite, amada. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô. Deixa eu entender só um negócio aqui. Eu botei. Peraí que eu botei um negocinho, agora eu não sei como é que eu saio daqui. Deixa eu ver, pera. Peraí. Ela botou um negocinho. Vamos entender que negocinho é esse, né? Não, é aqueles filtrinhos pra gente ficar mais gata. Só que a gente bota o filtro, daí eu não sei como é que tira esse negócio daqui agora. Ai, Peraí, gente, sejam bem-vindos. você viu as orelhinhas? Vi. Ó, que você vai colocando, vai mil opções, né? Aí eu botei aqui, eu marquei esse, só que eu não sei como é que eu saio dele. Vem cá, filha, ver se você me ajuda. Ó, eu botei, certo? E agora eu não sei tirar ele daqui. Bom, gente, a gente está aqui com essa convidada super especial, que é Silvia Gomes. E a gente tem esse tema lindo, que é imagens para gestantes. Ela tá aqui querendo ficar gata pra gente. Tá nos filtrinhos para ficar super gata. Até parece que ela não Não, é é só gata. porque agora eu não consigo sair daqui, Val. Eu não consigo, como é que eu vou? Ah, pronto. Aê, Pronto. consegui, vai. Aí Consegui. ela fica super gata sem filtro, Fiquei gente. super gata? Fica super gata sem filtro. Tá falando do gata com filtro. Ai, ai. E aí? Pronto, cheguei. Agora sim. Agora chegou, né? Tipo, cheguei. Agora estou aqui, corpo e alma. Perfeito. Então, primeiramente, muito obrigada por estar aqui conosco nessa terça-feira, Silvia. Aqui tá uma terça-feira de chuvinha e fria no Rio de Janeiro, né? E Silvia Gomes é uma pessoa muito especial, né? Uma mulher muito interessante, tem um trabalho lindíssimo com Pilates e é uma mulher muito criativa.
E ela falar sobre dicas e imagens para gestante, eu achei fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse, Silvia, para quem está chegando, que não conhece você ainda e tudo mais. Tá bom. Então, eu que agradeço, Val, de estar aqui com você. Adoro as lives, adoro acompanhar o trabalho de movimento com gestante é sempre uma coisa muito apaixonante, né? Cada gestante, cada história, né? De semeadura é uma coisa maravilhosa, é sempre muito emocionante, acho que não tem como não ser. Eu não acompanho a gestante no parto. Eu fiz o curso de doula esse ano e a pandemia veio assim, 15 dias depois a gente teve que entrar em quarentena. Uhum. Então, meu projeto de doula eu vou ter que dar um tempinho por enquanto, né? Mas eu sou professora de educação física, eu trabalho com movimento consciente desde a faculdade. A minha faculdade teve uma abordagem. Eu fiz Unicamp, que é onde eu moro agora, de novo aqui em Campinas, pertinho da Unicamp. A minha faculdade foi uma faculdade com uma visão muito humanista, muito histórica, com pensamento muito crítico, sempre muito ligado à consciência, é, política e física, né? Então sempre foi eu falo que eu passei a faculdade inteira com um saquinho de areia na cabeça, gente me mexendo para lá e para cá, era eutonia de um lado, Feldenkrais do outro. Eu cresci assim nesse meio de movimento somático, né? E depois eu fui para a Espanha, tive a felicidade de fazer uma pós-graduação e alguns cursos lá, inclusive com a Blandine Calé Germán, né? Depois disso, eu vim até fazer a revisão técnica de 2 livros dela pela Manoli, né? Então, é um trabalho que ficou muito incorporado mesmo em mim. E quando eu conheci o Pilates, eu falo que a minha história não é que eu conheci o Pilates e me apaixonei, porque eu já era apaixonada pelo movimento muito antes. O Pilates foi uma coisa que eu falei, nossa, que legal essa ginástica, né? Esse caldeirão, bacana que dá para a gente botar várias coisas aqui dentro de um trabalho de movimento, a gente consegue botar várias coisas aqui, né? Do trabalho somático. Então, foi um lugar onde eu pude trazer tudo que eu tinha e agregar, né, ao meu trabalho, né? Isso foi mais ou menos em 98 que eu conheci o Pilates, lá o estúdio da Alice Beck e da Jaqueline Borges. E em 2001 eu engravidei. Uhum. Então, eu estava grávida e super trabalhando com Pilates, estava totalmente envolvida, também dava aula de educação física escolar. E aí começou, não, você não dá aula para gestante? Eu falei, ó, ainda não, né? E Uhum. foi nessa época que eu comecei a dar aula para gestante. Aí eu comecei a estudar, comecei a procurar, né? E de lá para cá, eu nunca parei de trabalhar com gestante, mas eu nunca fui exclusiva para gestação. Eu tenho um curso de Pilates na gestação e preparação para o parto, né? Eu acho que eu sigo uma linha de pensamento bastante parecida com a sua, né? Eu, você, a Marla, a gente tem uma linha de pensamento com gestante que eu acho que é bem parecida, de movimento, né? De acreditar na humanização do nascimento, que para mudar o mundo a gente tem que mudar a maneira de nascer. Exato. Então, para mim é sempre uma grande alegria quando a gestante chega no meu estúdio, né? É sempre uma grande alegria, um grande prazer, seja quando ela chega já procurando um parto humanizado, seja quando ela não sabia nada, eu tenho a felicidade de poder começar a cutucar, É. abrir o portal da mente, né? Eu já fiz isso com algumas gestantes, assim, foi muito legal. Mas eu E acho é que é essa função mesmo, né, Silvia? Eu acho que, como você falou, desde que você começou na Unicamp, que foi uma formação, né, pensando mais nesse corpo político, né, eu achei bem
bem boa essa sua fala, né? Porque o nosso corpo é um corpo político, né? Não tem Sim. como, né? Se a partir de nós sermos cidadãos. Ah, E na realidade, quando você chega, quando uma gestante chega na nossa sala, é uma felicidade realmente a gente poder acompanhar essa mulher com o movimento e dar uma abertura, né? E abrir essa mente. maravilhoso, né? A gente poder ser discípula mesmo do Michel Urdan, no sentido de mostrar para ela que o momento do nascimento não tem nada a ver, não deveria ter nada a ver com o que geralmente é, né? Que pode ser uma coisa totalmente distinta, pode ser um momento de acolhimento, de amor, de empoderamento, de tanta coisa fantástica que é poder viver o milagre né, da concepção, né? Que é Deus mesmo ali, puro e simples, né? Aquela pureza que é. Aquela coisa tão complexa e ao mesmo tempo tão simples, que é dar à luz, né? Exato. É estar nessa potência do corpo, né? Porque assim, é uma coisa que a gente tem falado bastante, é o quanto o corpo é potente a partir do momento que ele está gestando uma nova vida, né? Esse milagre mesmo, né? E eu, Sim, e eu acho bem bacana, porque diferente de você, eu nunca engravidei, né, Silvia? Eu sempre falo isso para as pessoas. As pessoas falam, nossa, você nunca engravidou? Você fala com tanta. Parece que você sentiu as coisas. Eu falei, parece que eu senti, mas eu nunca engravidei na minha vida, né? E você tá falando que você estava grávida quando você estava começando a trabalhar, assim, estava trabalhando com Pilates, estava no auge de trabalhar, né? Você experienciou isso no seu corpo, né? sim. Mas eu não experienciei a humanização, né? Hum. Até hoje eu me pergunto por que eu cheguei a entrar em trabalho de parto, né? Mas hoje eu já sei que eu sofri violência obstétrica, né? Empurraram minha barriga, enfim, a manobra, né, de clínica eu fiz. Fizeram o exame de toque várias vezes, enfim, né? O neném não ficou comigo, assim, eu não sabia nada, eu já tinha 34 anos, mas é isso que me espanta, Silvia, voltou. isso que me espanta, poxa, eu já era uma mulher de 34 anos, e é assim, é assustador como esse parto hospitalar, como essa coisa é tão natural para a mulher, parece uma coisa que é tão isso, Uhum. que eu passou pela cabeça pensar em outra coisa. Eu me preocupei, eu fiz uma gestação que eu me movi bastante, eu estava dando aula para caramba na época, estava super em forma, né? Mas, sei lá, não tive a felicidade de encontrar uma Silvia, uma Valéria pelo caminho que me falasse, "Você ouviu falar em parto humanizado?" Não Mas, né, aconteceu. na realidade, né, Silvia, isso é o bonito da nossa profissão, que a gente pode chegar e informar as mulheres. E apesar de tudo, isso é tão recente, é o que eu falo para todas as pessoas que nos acompanham, né, que me acompanham aqui, você deve falar também. A gente tá vivenciando esse novo olhar sobre parto, né? Eu falo que a gente está vivenciando a mudança obstétrica. E essa mudança obstétrica, ela está chegando com a mulher, assim, com todo o movimento, com o Michel aí, Heloísa Lessa, com toda a galera que veio falando mais do parto humanizado, que veio trazendo essas informações e falando para a mulher, epa, o que estão fazendo com você é um parto medicalizado, querida. Né? O que estão fazendo com você é protocolo médico que não está te respeitando, né? E agora as mulheres estão com mais consciência e informação. E mesmo assim, o que a gente vê é uma parcela pequena com essa informação. Sim, Bem, ainda é bem pequena. Mas, assim, eu acho que o crescimento é brutal, né? A coisa está crescendo de um jeito muito grande, exponencial mesmo, né? sim. Cada vez mais mulheres
Então, é mais comum você ver as mulheres falando. Você pergunta, porque eu sou assim, eu encontro uma mulher grávida, sei lá, a balconista da padaria, a caixa da... Qualquer mulher que eu encontro grávida, eu falo, e aí, como é que está essa preparação para esse parto? Né? Aí eu sempre falo para assistir o Renascimento do Parto, que eu acho que só ele é um mega divisor de águas, né? Sim. Ele dá uma chacoalhada assim, de um jeito bem. O primeiro, né? O Uhum. primeiro, Sim. bem forte, né? Mas eu sempre vou. E hoje em dia, muito mais. Eu vejo as mulheres falarem: eu já ouvi falar, não, lá na maternidade que eu vou, eles deixam sentar na bola, sabe? Eu acho que a coisa está se espalhando de um jeito bom, Sim, né? sim. Eu A gente acredito. está conseguindo, mas ainda tem muita gente que não é bem informada, né? Ah, E tem muitos preconceitos com as que a gente tem falado bastante, né? Desde o medo do parto, né? De que vai doer e de que como que você jura que você vai fazer isso, até como se diz, uma situação de medo realmente de perder sua sexualidade. Tem, assim, são camadas, né, Silvia? Se a gente vai falar de parto e gestação, nossa. a gente toca, a gente está falando assim da pontinha do iceberg que a gente sempre comenta, né? Que quando a gente entra para falar sobre obstetrícia e gestação e parto e puerpério, você começa aqui, daí você vai afundando, 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 e parece que não tem fundo. É. Parece que não tem fim. Você sempre está aprendendo, sempre está percebendo como você vai tocando camadas, não só físicas, mas psíquicas, emocionais, sociais, culturais, né, da mulher. Com certeza, com certeza. Eu não sei que ontem alguém, eu estava lendo alguma coisa, eu não me lembro o que que era. Eu só me lembro que era uma fala bonita, eu até vou. Foi uma coisa que eu passei rápido. Ultimamente é tanta informação que tem umas coisas que a gente passa rápido, mas que falava para os animais e para os humanos, né? Eu falava assim, gente, que hora que o humano deixou de achar que ele é um animal, né? Sim, Eu acho que muito essa coisa, né? Deixou de ter cheiro, né? É desodorante, é perfume, é creme. A gente não tem cheiro mais, né? Quando tem um cheiro de um CC, assim, ai, que fedor, que na verdade na natureza são os cheiros da atração, né? sim. São os nossos odores, assim. Então, tudo isso é esse afastamento dessa coisa mais natural do ser bicho, né? Do É, ir no banheiro agachado, né? é. Tem muita coisa do ser bicho que te permite e te exige mover mais, né? Eu Com acho que certeza. nos afastar do movimento nos afasta também do parir, né? Dessas coisas que são muito ligadas ao mover. Que hora que parir é uma coisa que você faz deitada, parada com a perna para cima. Quando é o momento de movimento, né? Exato. Eu falo muito isso, né? A gente pensa na gestante, na mulher parindo, como paciente, passiva, né? Colocou esses estigmas. Ah, paciente, que quer dizer isso? Tá parada no leito e quem tá fazendo é a equipe, né? Quando na realidade é o corpo dessa mulher, né? O corpo dessa mulher que tá fazendo, que tá se movimentando, porque o bebê tá se movimentando, né? Não Sim, é tem uma não tem conversa trabalho de de parto se esse movimento, bebê não se né? movimenta nessa pelve. Então, parto é movimento, né, gente? Sim, E eu falo que é uma dança. É uma dança entre o bebê e a mãe. E os dois têm que dançar juntos para ele poder descer, para se acomodar, encontrar a saída, né? a tal da saída, né? Por onde Pois é. entrou, sairá. Pois é. Então, assim, ele vai dançar para ir para esse canal, né? Sim, E quanto mais imobilizada no leito, né? Porque a palavra até para gente que dá saúde é essa, imobilizada no leito. A gente vê fotos das mulheres em litotomia com as pernas amarradas. Olha que sim, é horror, horrível. Meu né? Deus do céu.
Então, não tem nada a ver com a nossa natureza de animais de movimento que somos. E de consciência, né? Aí vem a história do. Aí entra o nosso trabalho, né? Que é estimular esse despertar da consciência, né? Eu Sim. gosto muito quando eu faço os trabalhos de despertar de consciência da pelve, sentado numa bolinha ou sentado numa toalha, esses que você senta em cima de alguma superfície. Uhum. E daí, quando tira e senta, a pessoa, nossa! Eu falo, não passa uma cabeça por aí? Ah, passa! É. Ah, passa! Porque dá essa sensação de expansão, né? De abrir esse tripé da pelve, né? Abrir essa base. Então, esses estímulos à consciência mesmo são fundamentais, né? É o mover e é o mover com consciência, eu acho. Mesmo que na hora você vá se movimentar de uma maneira intuitiva, se você experimentou coisas, repertórios durante a gestação, você tem muito mais possibilidade de achar. Você tem mais repertório mesmo, né? Teu corpo sabe para onde ir, ele experimentou coisas, né? Exato, é o que a gente fala muito, né? A mulher na preparação, ela vai se descobrindo, né? E Sim. aí, conforme ela vai se descobrindo, porque essa consciência que você está dizendo que eu falo, não, é esse olhar para si, olhar para o seu corpo, tomar essa atitude de se apoderar do próprio corpo, né? Porque aí, a partir do momento que ela se apodera do próprio corpo, ela vai estar mais livre para poder Sim. se disponibilizar dele. É como se o corpo se tornasse uma ferramenta tranquila para essa sala de parto. Uhum. Né? Porque ela tem a consciência, ela tem esse conhecimento, ela tem essa possibilidade de realmente se libertar, de É. fazer o E movimento que o corpo pede é para um ela. conhecer que dá uma. É como se o se conhecer abre mais a expansão para a intuição, né? Sim, sim, porque também Quando tira você o se medo, né, conhece melhor, Silvia? Tira o sabe medo. melhor, as tuas antenas ficam muito mais ativas e ligadas para você ir para onde te parece melhor, né? E o se conhecer, ele tira um pouco o medo. Porque se a mulher não Sim, sabe o que é aquela pelve, o que está passando por ali, como que aquela pelve pode se mexer, ela fica com medo. E o medo sem paralisa. dúvida. Sem dúvida, exatamente, isso mesmo. É a tal da consciência. Do autotoque, eu gosto muito. Elas se tocam muito na minha aula, em Sim. várias posições. Pega, vira de lado agora, eu vou fazer qualquer coisa. Dá uma palpada, pega no seu isco por dentro. Olha como você vai andando e chega no seu pubis. Bota a mão no seu sacro, se pegar, né? E esse pegar, nossa, olha, e se descobrir. Porque as pessoas não se tocam, né? Não. E aí é Tocar de é uma novo, como acho que eu comentei com você, com a questão toda cultural, social, ainda mais mulher. A gente não se olha. A gente não tem uma educação feminina para o nosso aparelho reprodutivo, né? sim, é verdade. O se olhar, se tocar, botar um espelho, se descobrir, ver como é que é, né? É impressionante. É sempre mais ligado ao ficar bonito por fora para ter uma aparência para alguma coisa e não essa descoberta do se sentir mesmo, né? E é tão maravilhoso, né? Eu estava conversando na live lá com o Alexandre Luz sobre respiração, voltando para a história do corpo político, que quanto mais você tem consciência de si, você mais se incomoda com o desconforto do outro, né? Uhum. Quando você vê alguém deitado na calçada, você vê alguém desconfortável. Quanto mais você tem consciência do seu corpo, do seu movimento, do seu bem-estar, o mal-estar do outro te toca muito mais, né? Eu tenho bem essa sensação. Porque a gente começa a ter fronteiras, a gente tem peles e a gente tem essa
intenção e essa possibilidade de ver o interno e o externo. Quando a gente tem essa consciência do corpo, a gente tem essa delimitação. Então, E você vê o reconhece seu o corpo e vê o outro, né? outro, né? E reconhece o do outro, É. exatamente. Exatamente. Você vê o seu, você conhece o bem-estar e o mal-estar pessoal, e quando você vê o outro numa situação ruim, aquilo é desconfortável, né? Não é uma coisa que você passa direto, como se aquilo não te incomodasse, né? Incomoda. É incrível. Eu acho muito isso, assim. Isso seria um bom trabalho de mestrado alguma vez. É, porque assim, como que o corpo é potente, como o corpo espelha outros corpos, né? Enfim, Reconhece. reconhece. Bom, E aí vamos lá. a gente vai assim, o papo tá lindo. A gente pode, nós duas aqui, a gente pode ficar aqui, ó, gente. Filosofando. Ou falar sobre corpo e filosofia, corpo e consciência, corpo e política, corpo e feminismo. Hoje, as duas aqui, a gente pode ficar muito tempo. É Mas o tema verdade. da nossa live de hoje são imagens para gestantes, né? Por quê? Porque a Silvia é muito poética. E Silvia tem imagens maravilhosas. E muitas vezes, quando a gente está trabalhando com gestante, sempre vem os instrutores de Pilates. Mas como que eu explico isso para a mulher, né? Como que a gente pode chegar e falar sobre o assoalho ou sobre o útero de uma maneira mais simples? Vou colocar dessa forma, mas é até curioso, porque que nem eu falei de poesia, né? E quando a gente fala do simples, do singelo, a gente chega na metáfora, a gente chega na poética, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A beleza, para mim, está no mais simples, entre aspas, né? Porque É. até uma microflorzinha ali não tem muito de simples, né? Uma singeleza e uma complexidade, né? Que é uma flor. O meu aluno, o Ivo, entrou, ele é químico. Eu fico pensando toda a química que acontece com tudo, né? Todos os processos que tem para tudo acontecer, mas e que se transforma em alguma coisa que aos nossos olhos é tão simples, né? É. Então, eu acho que para gestante, o resgatar essa ideia de que o gestar é uma coisa orgânica e Uhum. simples, entre aspas, ela é muito importante, né? E a Uhum. gente sabe que o que empodera a mulher é o conhecimento. É o Exatamente. conhecimento de si, é o conhecimento do seu corpo, e eu acho que é o conhecimento do parto. É interessante que as Exatamente. mulheres que se encaminham para o parto humanizado, em maior ou menor grau, todas estudam, né? Todas começam a pesquisar, todas começam a querer saber como é que não é, porque elas vão para o plano de parto, então elas querem tomar certas opções, o que ela vai querer, o que ela não vai. E é bem interessante esse processo, eu acho, do empoderamento pelo conhecimento, né? Com Então, assim, certeza. Então, assim, como a gente tinha conversado, né? Como é que eu ia falar um pouco para quem está nos assistindo sobre como é que eu trabalho as imagens, né? Então, assim, fazendo um pouco de uma retrospectiva bem simples, né? De traços bem básicos do processo da gestação, eu costumo sempre dizer para elas que uma coisa, o que vai acontecer com o corpo dela é que ela vai ter que abrir espaço. Ela vai gerar uma pessoa dentro dela. Uhum. Então, ela vai ter que abrir espaços no corpo dela. Como é que isso vai se dar? Isso vai se dar inicialmente, né? Inicialmente, durante todo o processo. Se eu falar besteira, você vem comigo, Val, e vai me agredir. Ela vai começar a abrir espaços através de um ganho de água, basicamente ela vai ganhar mais líquido no corpo
corpo dela. E todo o tecido conjuntivo do corpo dela, todo o colágeno do corpo dela, ele vai se remodelar numa versão mais soft. Então, todo o corpo dela vai ficar mais soft, para ela poder expandir. Então, o que que os hormônios encaminham? O que que vai virar mais soft? O tecido conjuntivo, isso inclui articulações, tendões, né? Todo o tecido facial, tudo isso vai ficar um pouco, vai ficar menos crespo e um pouco mais ondulado, mais suave, para ela poder abrir espaço. E a musculatura lisa, aqui, ó. O útero, imagina ele do tamanho de uma pera aqui dentro, botei até um funil aqui embaixo, ó. Imagina o útero aqui, né? O útero com o funilzinho aqui da vagina, aqui o colo do útero aqui embaixo e depois o canal da vagina. Então, o útero do tamanho de uma pera. Imagina que ele vai precisar, essa aqui ainda tá. Ela vai ficar ainda bem maior do que essa bexiga aqui. Sim. E continua lá encaixado no mesmo funil, né? Então, é imaginar que essa musculatura lisa vai ter que se expandir, se expandir, se expandir. Então, ela tem que ceder. Então, o que acontece? Nesse processo dela ficar mais soft, ela fica mais flexível, ela fica mais exposta a ter uma lesão se ela for querer fazer grandes novidades, grandes expansões. Então, a ideia é que o espaço que vai se abrir é um espaço interno. Então, é imaginar que a mulher ela está mais flexível e ela tem mais líquido dentro dela. Esse líquido vai ter que circular, porque se ela é uma mulher que vai ficar parada, sentada, sem fazer nada, esse líquido vai tender a ir para onde? Para mãos, para pés, ela vai ficar como se fosse uma água mais parada mesmo. Então, a ideia é que ela se mova para que ela bombeie esse sangue, faça esse sangue circular e que esse sangue possa vir para o tronco dela, para útero, para rins, né? Então, essa é uma das coisas que eu sempre chamo atenção, né? Que eu gosto de falar que a mulher, ela fica dentro da zona de conforto dela, ela não tem que ir para grandes desafios. É o momento de se ensimesmar, achar o eixo e aquilo que a gente falou, né? O eixo dela nesse momento é exatamente o útero. É ali que está o centro, onde ela tem um outro coração nesse momento que ela vai cuidar, né? Uma outra questão é que a gente vai ter um útero que vai crescer, né? Vai crescer, 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 crescer. Eu costumo brincar, eu gosto de falar isso para elas, que apesar dela ter de existir, obviamente, um binômio mãe-bebê e uma estrutura, um feto que ela é responsável, que ela tá ali alimentando, gerando, é outra pessoa. Né? É um bebê, é um corpinho que tem um outro tipo sanguíneo, que tem um outro RH, que tem uma outra, é outro ser. E ele entrou por um canal que é o mesmo que ele vai sair. Eu costumo dizer que ela é como se ela estivesse fazendo um Airbnb ali no útero dela, né? Ela cede aquele espaço, ela protege aquele espaço, ela tem que, o mais que ela puder, respeitar aquele espaço. Como eu gosto de pensar que ela se move ao redor do útero dela, como se o útero fosse uma grande articulação, né? Então, ela deixa o espaço no tronco e ela se mexe por cima, por em volta, sem colapsar em cima do útero, né? Então, essa é uma imagem que eu gosto de dar como imagem bem central, né? Uma imagem que acompanha ela
durante toda a gestação, né? Ela vai até o final. É, conforme o útero vai aumentando seu volume, né? Uma outra imagem que eu gosto bastante de dar, deixa eu pegar meus desenhinhos que você pediu para eu fazer e eu fiz. Eu adoro os desenhos da Eu botei Silvia, esse gente. primeiro aqui, ó. Eu botei minha mulherzinha aqui, ó. Vê se dá para ver. Boa. Aqui é minha mulherzinha, gravidinha aqui, como se fosse uma gravidez nova, né? Então, nesse azul aqui, eu botei o volume líquido aumentando, e a gente quer pensar que esse líquido, ele quer subir e vir na direção do útero e dos rins. A gente quer fazer esse líquido circular. E aí tem uma imagem que para mim aí eu falei do balão, né, dessa ideia do balão, mas uma imagem que para mim ela é muito poderosa em relação à postura da gestante, porque é óbvio, né? Se o volume vai aumentando, o útero, que era um órgão pélvico, ele sai da pelve. Imagina o útero pélvico aqui, né, lá dentro da bacia, o seu funilzinho aqui para baixo, mas ele está lá dentrinho da pelve. Daqui a pouco, ele vai crescer e vai ficar um balãozão. E o que acontece? A tendência do útero, se a mulher não tem uma consciência do corpo dela e nem tem um trabalho, essa barriga sai do útero, vai para o abdômen, né? Passa a ser um órgão abdominal, né? Uhum. E ela tende a ir em direção à parede abdominal, porque para a coluna está atrás, ela tende a ceder para frente e carregar com ela a lordose lombar, né? E daí a gente vai ter algumas das grandes queixas, tanto de dor lombar, como de dor nessa região do sacro, enfim, todas as Sacrilíacas, né? ites e as... Isso. Exato. Val, não tô te ouvindo, acho que você tá sem som. Tô sem som? Tá me ouvindo agora? Você tá sem som, Val. Você É? me ouve? Eu te ouço. Eu não tô te ouvindo Que estranho. agora. Bom, deixa eu ir falando, qualquer coisa a gente sai. Aí, qual que é a ideia? Qual que é a imagem que eu dou, que eu acho que é uma imagem bem, bem fácil de entender? Que é de você imaginar a sua pelve como se fosse um vaso, né? Então, a pelve é um vaso. Você vai mobilizar a sua coluna. A Ju tá falando que ela ouve as duas. Eu é que não estou ouvindo, não sei por quê. A gente vai mobilizar a pelve. Claro, a gente quer fazer as inclinações, a gente quer fazer as anteversões, retroversões, toda a mobilidade da pelve, mas sempre com a ideia de resgatar essa verticalidade da pelve, como se fosse um vaso que está em pé. Então, eu falo muito para elas, quando elas estão em pé ou sentadas, dessa ideia de deixar esse vaso em pé, né? Então, a coluna que está plantada pelo sacro e crescendo verticalmente, né? E esse útero, que é esse balão, como você falou, né? Essa ideia desse balão que está suspenso dentro da pelve, não como uma coisa que pesa, mas pensar nele como uma coisa que flutua e que vai para cima, né? Quanto mais vertical eu penso nisso e menos eu derrubo ele para frente, é mais fácil de eu manter um alongamento axial, enfim, uma tensegridade, de não me sobrecarregar a minha coluna. Então, o vaso é uma imagem que eu gosto bastante, do vaso em pé, né? Até para fazer os movimentos de báscula anterior, báscula posterior, lateral, com essa imagem de eu me movo, mas para sempre deixar um equilíbrio no meu eixo, né? Que é essa articulação do meu corpo com o útero, né? Então, a imagem do vaso eu gosto bastante. Silvia, você está em me relação escutando ao trabalho. agora? Está me escutando agora? Eu não tô te ouvindo, Val, não sei por quê.
Acho que as pessoas te ouvem e eu Você deu uma travadinha aqui. O seu vídeo tá oscilando. não tô te ouvindo. Vocês ouvem ela, gente? Eu aqui não. Vê se mais alguém tá. O seu vídeo deu uma oscilada. Elas estão te ouvindo? Sou só eu que não te ouço, Val? Acho que sou só eu. Por que será que eu não te ouço? Não Ó, sei, tá falando então. que as duas escutam bem. Por que que eu não te ouço, Val? Não Não, sei. filha. Será que eu tirei o som? Peraí. Filha, me ajuda. Aonde que eu ia ter tirado o som? Eu não mexi no celular. Todo Essa, mundo tá ouvindo as duas, só eu que não tô ouvindo a Val. Vê aqui, filha. Peraí que a minha SOS vai. é, foi muito linda essa tua É, imagem. falar. O seu vídeo estava oscilando, Silvia. Mas a Eu não imagem que a ouço Silvia nada que ela trouxe fala. do Não vaso tá foi conectada muito na linda, caixinha, né? Para a sabia? gente pensar. Peraí, Val. Isso, tá. Não, não. Dados móveis está ligado. Deixa eu conectar, então. De repente, eu conectando, eu ouço. Peraí. Peraí que eu vou tentar conectar na caixinha para ver se eu ouço. Porque aqui no meu celular, não sei por que que eu não tô. Cadê meu... Ah, peraí. Bom, as pessoas estão dizendo Vai que estão falando, ouvindo Val. Eu nós não tô te duas. ouvindo. Vai falando. E é bem bonito, a gente falou bastante dessa história Não, nós duas quando conversamos hoje, sobre essa imagem desse balão é. flutuante, né? Ô, Que o Val, útero. Oi. eu não te ouço. Será que a gente sai e entra de novo? Tenta com fone. Eu tentei com a caixinha, não consegui já. Eu não sei, cadê meu... Ah, tô chateada, não tô ouvindo nada. Você quer entrar novamente? Sai e entra de novo, Silvia. Vamos sair? Sai e entra de Tá, novo. tá bom. Bora. Deixa ela Eu sair vou aqui e ficar entrar. Não aqui, estou ela mesmo, sai e filho. entra, gente, né? Tenta entrar novamente, tá? A gente Estranho, vai né, que ficar todo aqui. mundo ouve ou Só para a gente não. não perder esse fio da meada. E aí, vamos lá. Aí eu vou pedir para ela entrar novamente. Porque a gente, bom, voltando, a gente estava falando hoje, né, quando sobre as questões das imagens. E a gente falou muito sobre esse útero, né, que é um órgão flutuante. Por que um órgão flutuante? Porque é um órgão que sai dessa cavidade pélvica e vai para essa cavidade abdominal, né? E de a gente pensar nele como um balão. Esse balão que sai dessa cavidade pélvica, ela está entrando de novo, e vai para a cavidade abdominal. E que a gente tem que deixar esse balão da melhor maneira possível em relação com essa pelve, para essa pelve estar na verticalidade, né? E quando ela tá nessa verticalidade, fica mais simples, vai minimizar todos os desconfortos. Silvia, agora Tô você, tá me... aqui. agora você me ouve. Agora sim. Sei lá o que aconteceu. Mas teve um momento que o seu vídeo oscilou. Você ficou Tá, meio, foi estranho. tá. Na internet, Instagram, essas coisas. Mas É você tava. chato. Fala de novo do vaso. O pessoal adorou a imagem do vaso. Não, então, essa ideia de você pensar, eu até fiz um desenho aqui, quer ver? É bem um vaso mesmo. Imagina um vaso com uma planta. Você imagina a sua pelve aqui, ó, como se ela fosse um vaso, né? E as pernas aqui, né, como se fosse também aquele tripé onde o vaso está apoiado, né? Então, você imagina que quando você senta, por exemplo, se você está em pé e se você dá aquela fundadinha assim de lado, deixa eu fazer. Você está aqui, né? Estou em pezinho aqui. Aí, se eu simplesmente faço isso aqui, ó,
dou aquela sentadinha de Uhum. lado. Imagina, só essa sentadinha aqui, o vaso já caiu para o lado. Eu Uhum. continuei, então minha coluna já fez uma curva, né? Uhum. Então, a gente vai se adaptando aos movimentos. Só que quando você está gestando, isso tem um impacto muito maior, né, Val? Sim. Porque a Porque, mulher que está gestando está muito mais instável, porque todos os tecidos dela estão com a influência hormonal e principalmente exatamente. os ligamentos, né? Então a gente perde a estabilidade. Exatamente, por isso que eu falo bastante assim, deixa o seu vaso em pé, né? E outra coisa, né? A gente entrando no assunto polêmico dos abdominais, né? A pessoa fala assim, como é que você trabalha com o abdômen e com a gestante? Então, a É. gente sabe que esse volume do útero está aumentando e a Uhum. gente sabe que a tendência dele é ir para a parede abdominal. E é claro que essa parede, né, essa parede, essa camada de tecidos, essa trama, vai sustentar, né? Ela deve, né? Continuando no assoalho pélvico, eu gosto muito também de dar uma imagem de como se fosse uma bolsa d'água, né? Uhum. Então, tanto o fundo da pelve quanto a parede abdominal é uma estrutura única ali de tecido, né? De sustentação, né? Não dá para separar, é uma única estrutura aonde o útero está ali com a sua passagem para fora, a entrada e saída do Airbnb, né? Do Rebene foi ótimo. Eu gosto de falar assim: o neném não vai nascer pelo umbigo, ele vai nascer pela vagina. Então, a gente tem que deixar a pelve organizada e sempre ter em mente essa história de que o útero está lá, mas a porta de entrada e saída é o canal da vagina. Então, eu tenho que sustentar ele muito bem durante a gestação e tenho que deixar ele bem flexível, porque o neném vai sair por onde ele entrou, de alguma forma. Não entrou por completo, mas é por essa mesma passagem. Então, esse balão, o fio do balão, né, o canal do balão, é a vagina, né? O canal vaginal, é por ali que vai acontecer, é por ali que são as passagens. Então, eu sempre insisto e relembro isso para ela, para que isso se torne uma coisa muito natural. Vai sair por ali, é feito para sair por ali, né? Então, quanto Sim. mais consciente a gente deixa, é legal. Então, o abdômen, eu falo que a ideia do abdômen é o quê? É manter uma boa relação entre o externo e o púbis, entre Uhum. as costelas e a pelve. Então, Uhum. você quer um vaso que esteja em pé e uma caixa torácica que esteja também ali sobre a pelve, né? Esses dois cilindros, essas duas estruturas, numa Sim. boa relação com a sua Sim. coluna longa. Sim. Então, assim, o quanto de força abdominal eu preciso? Eu preciso da força abdominal para manter uma boa relação entre externo e pubis, costela e pelve, entre caixa torácica e pelve. Uhum. Então, assim, mas você contrai o abdômen? Eu falo, eu nunca uso para gestante, aliás, quase para ninguém, a expressão contrai o abdômen. Porque contrair não é movimento. Uhum. Movimento é dobrar o braço, movimento é puxar o pubis para cima, né? Deixar a cabeça cair para o lado. Por que a gente fala contrai o abdômen e não fala contrai o bíceps para dobrar o braço? Você fala dobra o braço. A gente é muito pobre de informações para o tronco, né? Então eu sempre uso essas relações. Puxa o teu pubis para cima, né? Eu uso muito o toque de fazer esses movimentos de puxar o pubis para cima e a pelve para cima, né? Trazer de cima para baixo e escorregar assim o sacro para baixo, para dar esse estímulo de deixar o vaso vertical, né? E quando ela está em pé, deixar também o vaso vertical, não ficar derrubando a barriga para frente.
né? Então é muito mais. Abraça o neném, traz o Uhum. neném para perto da sua coluna, deixa o seu vaso, tá derrubando água para frente. Deixa o seu vaso mais vertical, né? Sempre essas imagens mais de verticalidade, de posicionamento ósseo, do que de contrai, né? Essas coisas mais. Até porque é isso, né, Silvia? Eu sempre comento com todo mundo que nós somos bípedes e a nossa pelve ela foi desenhada para verticalidade. E é essa Sim. verticalidade que vai ajudar no trabalho de parto. Então, quanto mais a gente vai estar trabalhando em cima dessas possibilidades, desses posicionamentos, né? Nessa relação de trazer para a verticalidade desse melhor posicionamento real, melhor vai ficar todas as estruturas. E aí é uma das coisas que a gente sempre fala: o abdômen vai estar contraído. Ele vai estar, Sim, porque ele tem essa função tônica. Ele tem claro, é essa função natural. da verticalidade. Eu não preciso ficar pedindo isso para ela. Não, não. O que precisa é buscar, é exatamente buscar a organização, buscar a verticalidade, buscar o equilíbrio. Ah, mas então não é para mover? Claro que é para mover. Até porque quando a gente tem um hábito de ficar apoiado mais numa perna, ou dessas posturas que acabam sendo mais unilaterais, no nosso cotidiano, quem usa muito de fazer uma coisa só com um braço. Outro dia eu vi uma amiga até postou um movimento pulando corda no treinamento funcional, ela estava treinando. E toda vez que ela errava, ela passava pelo mesmo lado a corda. Eu falei, Gi, você percebeu que você passou? Ela, nossa, nem tinha pensado nisso, que eu estava fazendo o movimento só para recomeçar. Fez umas 30 vezes, sempre pelo mesmo lado. Então, assim, o fazer mover em todas as direções é fundamental para deixar os ligamentos, os tendões que sustentam o útero mais equilibrados, né? Para tudo ficar, para essa consciência da passagem tá mais harmônica, porque é sutil, né, Val, o processo de. Sim, até porque na realidade a gente vai ter vários órgãos se deslocando, né? A partir do momento que esse útero migrou para a cavidade abdominal. Então, se a gente fica no. Eu falo muito dessa assimetria funcional, né? Quem é destro fica só no destro, né? Fica só na direita, não faz nada com a esquerda. Você acaba o quê? Você acaba realmente causando mais assimetrias no momento de um corpo que está muito instável. Uhum. E é nisso que daí eu vou puxar uma sardinha para o meu lado, que eu gosto do gyrotonic. Sim, é maravilhoso. Porque o gyrotonic você tem justamente esses trabalhos, né, de dissociação muito grande, né? E então assim, e é muito importante, uma coisa que eu tenho batido bastante quando eu tô falando com as pessoas sobre gestação, que foi como a gente começou nossa live de hoje, que você falou, mesmo uma flor singela, ela tem uma complexidade, né? A gente, quando tá falando de gestante, que é uma coisa singela, que é uma coisa que é necessária, né? Assim, que o corpo humano é uma coisa fisiológica no sentido toda mulher está preparada para gerar uma vida, ela é de uma complexidade e que a gente precisa ter o conhecimento para isso. Porque eu acho que Sim. a gente já conversou várias vezes, eu e você, do que a gente vê por aí, né? Assim, dos Sim. erros das pessoas num treinamento com Pilates para gestante. Porque acredita que o momento é de desafiar a mulher, né? Pelo menos é o que eu vejo, né, nas postagens. A Marla não fez aquele levantamento dos 34 exercícios do MET Pilates, Uhum, quais você daria para gestante? uhum. Sobraram dois adaptados. Eu adapto alguns também. Eu adapto praticamente tudo, é muito É, pré-pilates, né? É muito exato. mais pré-pilates. Tem uma coisa que eu me lembrei que eu falo bastante, é assim, quanto mais o volume abdominal cresce, mais os membros vêm para perto. É como se fossem aqueles bonecões de encher. Uhum, Quanto mais o bonecão enche, o bracinho vai ficando curto. Então, assim,
você se expande mais para fora porque você está expandida por dentro, né? Então, a coisa é muito mais voltada, é um movimento muito mais de menos expansão, né? Mais recolhimento. É meio inversamente proporcional, né? E assim, em relação. Então, a gente falou um pouco do aumento do volume líquido, desse tecido que fica mais frouxo, mais flexível, vamos dizer assim. Isso não quer dizer que a pessoa não deva se alongar ou se movimentar, não é isso, mas é respeitando, né, e buscando sempre esse eixo que é o útero, afinal, né, esse mover por cima. E em relação ao períneo, que eu acho que é uma das coisas que a gente gostaria que a gestante ganhasse bastante consciência, né? Até porque eu costumo falar que é uma zona proibida, né? É tudo de porta fechada, sexo é de porta fechada e no banheiro de porta trancada, tudo é muito às escondidas, zíper, cinto, botão. Então, é tratar a pelve como uma parte qualquer do corpo que tem tanto direito a se mover e ser conhecida como as demais, né? Então, na pelve, eu gosto muito da ideia de que ela precisa ser muito forte para sustentar um peso de útero, então ela tem que ter uma sustentação de cama elástica bem resistente, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter bastante consciência de relaxar completamente a pelve, né? Então, quando eu faço trabalho de, por exemplo, uma ponte ou qualquer movimento que eu realmente quero que haja esse abrir da pelve, né? Então, as imagens da flor são sempre muito bem-vindas, né? A flor que se fecha num botão bem fechado e da flor que abre e desabrocha completamente. E eu sempre uso muito esse exagero do agora relaxa completamente, né? Deixa teu cóccix, quando está deitada, deixa teu cóccix ir para o chão como se fosse um rabo de crocodilo tomando sol de barriga para cima. Então, deixa aquele rabão, né? Pesa seu sacro no chão, né? Deixa a sua pelve abrir. E nos movimentos de sustentação, né? Exatamente, força e flexibilidade, né? E nos movimentos de sustentação, até outro dia a Laura Della Negra colocou, ela usa bastante imagens que eu uso também há bastante tempo. Então, o sugar com o canudo de milkshake grosso, então essa coisa de você sugar, né? É o invaginar, né? O sugar com o canudo, o pegar com uma pinça, né? O fechar a pinça de gelo, o trazer para dentro alguma coisa, quando você pegasse e recolhesse alguma coisa, nessa ideia de sustentação, essas ideias de coisas que se recolhem. Para o homem, quando eu trabalho com homem, eu uso o alicate, né? Eu falo que todo homem tem um alicate dentro da pelve. Você fala para eles, abre o alicate. Alicate eles entendem. Se você for falar abre a flor para homem, eles já não curtem tanto. É mais difícil, assim. É, Mas aí eu uso mais essas imagens, Val, de abertura, tanto para sustentar quanto para deixar passar, né? A força da sustentação. Você usa também essas? Eu uso bastante essa questão do sugar. Eu adoro sugar o canudo. Eu também falo de sugar o espaguete, Silvia. Aham, aham. Então, sugar, você vai sugar um espaguete Fininho e que nem a longo, Dama e o né? Vagabundo, eu uso muito isso. Eu peço te levar para cima, para o coração, trazer tudo para cima, né? Essa intenção realmente que eu gosto muito de uma imagem de conteúdo, de contenedor e conteúdo. A mulher é quem é o receptáculo,
e o bebê sim, é o conteúdo, né? Então, sim. que ela tem que respeitar esse conteúdo que ela tá, né? É sempre essa imagem de, como você falou, eu não uso essa ideia do útero ser uma nova articulação, mas você tem que passar sobre, né? Você nunca Sim. tá pressionando esse útero, porque esse útero, ele é um... Oi, gente. Eu tô voltando aqui, a gente estava num papo muito animado com a Silvia Gomes, falando de imagens na gestação, no trabalho com gestantes, né, na realidade. E nós duas estávamos num papo tão animado que terminou nosso tempo. E aí eu tô voltando aqui só para despedir e agradecer a Silvia. Oi, Fê. Silvia entrou. Deixa eu já até chamar ela. Tava tão bom o papo. Quem não pegou a nossa live, vou deixar gravado. Tava muito bom o papo, né? Ô, Val, mas eu acho que você consegue salvar, porque geralmente quando cai não consegue salvar, né? Não, eu já salvei. Ah, você conseguiu? Ah, então tá Consegui. bom. Eu falei, gente, será que acabou a bateria do meu celular? Não, foi que foi uma hora mesmo da gente falando, né? A gente Imagina, nem se tocou. nós É, duas falando ainda por cima de um deixa tema que a gente nem gosta nada, né, de falar. Mas eu acho que a gente passou pela maioria das coisas. É que tem, nossa, tem milhares de imagens, né? Nossa É. Senhora, E eu ainda pedi para ela como desenhar. Falei, não, Silvia, desenhe seus desenhos lindos. Ela foi lá, passou a eu tarde tinha feito desenhando. essa aqui da ideia, né, do útero e a porta, né, essa conexão com a parte de fora, né, que eu acho que é sempre importante de lembrar desde o começo, né, e aí vai virando o lugar dele. Então, eu acho sempre importante lembrar para ela isso que você falou, né, manter esse espaço sagrado, que é o espaço do bebê, que você mantém, né, então, sempre manter esse espaço, sempre passar por cima, e ao mesmo tempo não perder de vista que esse lugar tem essa conexão sempre com o canal que é a entrada e a saída dele. Então, ele tem certinho o lugar para ele passar, né? Sim. E quanto mais ele fica nessa verticalidade, mais fácil é essa passagem. Sem dúvida, exatamente. Quanto mais o balão flutua e não cai para os lados, não É. cai para cima da barriga, não cai para cima, ele fica lá, né, pleno lá, Sim. sentado, com a passagem dele para baixo, né? Esse É. lado para baixo, tem aquele adesivo que eu adoro, da mulher em pé, e tem este lado para baixo, que é a Pois pelve é, para baixo. É pois muito é. bom. Silvia, foi É isso. maravilhosa essa live, querida. Muito obrigada. Ela vai estar lá salva. Quem está Obrigada a entrando você. agora, gente, a gente já ficou falando durante uma hora. Então, assim, tá lá salvo, aqui no meu stories, tá? E eu fico muito feliz. Adorei. Eu também, querida, muito obrigada da gente ficar juntos uma hora à noite. Tão gostoso ficar junto, mesmo que online. Como diz meu irmão, o isolamento não é social, é físico, né? É, é, é. E, e a gente tá. É bom, né? É muito bom ver as pessoas conversar, ver as pessoas trocando, né? A gente tá trocando. Acho que a gente, mesmo que seja perante esse negócio aqui que é o celular, esse outro ser, Não, né? claro que sim. Claro que Mas, sim. Eu tenho visto tanta gente boa que não falava nada, agora fazendo live, tenho ouvido bacana das pessoas que não são muito conhecidas. Olha, ouve essa pessoa. Nossa, eu tenho ouvido cada coisa bacanérrima, assim, né? Aí tem tido muitas, muitas coisas boas também. Sempre tem, é, né? sempre. A vida é isso, né? A vida não é claro ou escuro. A vida é um É fluxo. A vida é dinâmico. movimento.
É movimento, é isso mesmo. A vida Então é tá movimento. bom, amada. Um Edith, um beijo, beijo. uma A boa Edith semana. está aí, você sabe, né? A Edith do Jairo Tonic. Então, eu vi a Edith. Vi muita gente bacana aqui com a gente hoje. A Edith, deixa eu contar isso rapidinho. A Edith Hum, morava lá em Embaçaí e eu morava em Salvador. E aí a gente estava esperando o neném. hum. E ela, quando ficou com um barrigão bem enormezão, ela ficou lá na minha casa em Salvador uns dias esperando ganhar neném. E nós fomos para o hospital e eu sei que o marido dela atrás de mim, eu fui a primeira pessoa que vi a Luaninha, que é a filha dela. E eu tenho fotos dela gestante, que a gente fez uma apostila e eu Hum. fotografei ela lá em casa, com uma barriga gigante. Isso que ano foi, Edith? Sei lá que ano que foi, faz muito tempo isso. Mas aí a gente tem essa conexão, eu e ela, por causa dessa história. Que Foi esse lindo, amorzinho gostoso. Foi muito bom. que Então lindo. tá bom, amada. Olha, muitíssimo obrigada. Um Obrigada a beijo. você. Tá? Tira a nossa selfie. Tira a nossa... Ah, o povo deve ter tirado foto. Deixa eu tirar mais um. Deixa eu tirar mais um. Pronto, tirei. Pronto. Boa noite, então, querida. Boa noite. Tchau, tchau. Tá.